Mas será que pode? Ah, eu acho que pode. Pode sim. Se pode, pode. Pode, né? Então pode, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme for a hora que você está chegando nesse episódio do Pode Né. Fala comigo, meu povo, fala comigo, Vini, como é que você tá, meu filho? Fala, meu povo. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Fala, Dona Iá. Vamos que vamos para mais um episódio. Estamos muito animados Só bora. para mais esse. E a gente vai tocar novamente um tema bastante reflexivo. Porque a gente quase não traz temas reflexivos, Você né? não gosta de refletir, né? Melhor que espelho, fica refletindo a vida. E aí eu queria começar já com a seguinte pergunta. Por que a gente tem tanta dificuldade em confiar? Por que a gente tem tanta dificuldade em confiar nas pessoas? Vini, eu acho que tem muito a ver com traumas antigos, com nossas histórias. Eu acredito que tem a ver com as nossas fraquezas, com medo de rejeição. Tem a ver com os nossos defeitos, né? A gente não quer ser desmascarado por ninguém. Então, às vezes, a gente opta por esconder. Por que medo de rejeição? Porque uma das necessidades básicas do ser humano é estar pertencente a um grupo. Porque é uma questão de sobrevivência você andar em bando, andar em grupo. Certo. Então, lá nos primórdios da humanidade, a gente já tem essa necessidade. Então, se algo apita dentro da gente que aquilo pode colocar em risco a minha aceitação naquele grupo, eu vou fazer algo para me proteger daquilo. Só que isso foi ficando tão intenso na nossa vida que a gente acaba assumindo papéis que não são nossos. A gente acaba estabelecendo personagens nas nossas relações para não se sentir rejeitado. Você está querendo dizer que, por exemplo, às vezes eu não sou forte e eu vou fingir que sou forte por medo de eu ser fraco, vamos dizer tecnicamente assim, porque nem sempre é essa palavra que define, mas por medo de não ser, vamos dizer, forte como aquela sociedade, como aquele grupo tende a ser, eu deixo de ser eu mesmo? Por medo de não me encaixar? Sim, exatamente. De duas uma, ou você busca um outro grupo para se encaixar, ou você vai excedendo seus limites a todo custo para poder se sentir aceito naquele grupo que você admira, que você quer fazer parte. Isso vale para grupos, para relacionamentos, para qualquer coisa. Interessante. Perceba que a questão da aceitação, ela vem ali do útero da mãe. Porque o corpo da mãe e aquele bebezinho ali, aquele não é feto não, embrião, o corpo da mãe e aquela criaturinha ali, eles estão vivendo uma guerra constante. Porque o corpo entende como um corpo estranho. E ele quer a todo custo eliminar aquele embrião dali. E o embrião precisa lutar para ficar ali. Ele precisa lutar para ser aceito dentro do corpo da mãe. Então isso é uma questão biológica desde lá. A gente precisa ser aceito desde o útero da nossa mãe. Entendi. É biológico isso. Faz sentido. Mas o que a gente pode tirar de lição quando a gente para pensar de... Porque assim, a gente já discutiu em diversos episódios para trás, e a gente fala sempre de muita coisa sobre autoconhecimento, sobre quem eu sou, meus medos, minhas fraquezas, meus traumas e tudo mais, até para que isso me ajude a lidar com as próximas relações, né? Mas a gente iniciou hoje falando aí um pouco sobre confiança. Sim. E pelo que você explicou, essa confiança, a gente pode resumir ela, em cima de tudo que a gente está querendo dizer para os ouvintes, para ficar de uma forma mais clara e objetiva, em uma vulnerabilidade. Sim, eu preciso confiar para mostrar que eu sou um ser vulnerável. Isso. Todos somos. E aí é complicado porque assim, a gente criou
uma mentalidade de que ser vulnerável é ruim, Uhum. né? E assim, existem de fato situações em que ser vulnerável é ruim, mas existem situações que a gente precisa ser vulnerável. Sim, e eu acredito que existe um hiato aí, uma curva em relação ao conceito de vulnerabilidade, né? Vulnerável é não saber se defender, mas aqui o que a gente está querendo discutir é o vulnerável, é o ser humano, com defeitos, com dificuldades, com carências, com traumas, com histórias para trás. Então, e com as fraquezas também. Esse ser vulnerável é mostrar também essa parte para o outro. Eu entendo que às vezes a gente escolhe por não ser, porque existem pessoas ruins que utilizam disso para fazer pior com as pessoas, com quem se mostrou ali, com quem mostrou a fraqueza. É como se eu tivesse te mostrasse, eu te contasse que eu tenho um problema e você usa esse problema para me atacar ou para se sobressair perante mim. E existem seres humanos assim. Deixa só você fazer uma Diga. pausa. Ouvintes, só para tentar trazer de uma forma um pouco diferente, o que ela está explicando, eu acho que se encaixa muito com aquele exemplo do seguinte: a gente, na nossa vida, na nossa história, na nossa carreira, no nosso dia a dia, a gente conhece pessoas que a gente acaba adotando elas como referências em algumas situações. E essas pessoas, em alguns momentos, a gente começa, de tão boas que elas começam a se tornar, ou de tão especialistas que elas começam a ser em determinados assuntos, ou profissões e etc., que a gente toma essas pessoas como se elas fossem uns deuses. De tão boas, de tão competentes, de tão espetaculares e tudo mais. E a gente começa a achar como se essas pessoas não fossem nem humanas. Que não são passíveis de erro, né? E aí, quando a gente conhece essas pessoas, quando a gente tem a oportunidade de aprofundar e conhecer um pouco mais, a gente começa a entender um pouco da vulnerabilidade delas. Sim. Onde elas erram, onde elas acertam, onde elas foram feridas, onde elas foram machucadas. Em todo canto, E aí o a tempo gente todo. começa a descobrir que a gente tem muita coisa em comum com elas. Em comum da parte humana, da parte sensível, da parte vulnerável, da parte que sofre. Só que a gente começa a entender que existe por trás uma mentalidade que processa mais rápido. Não é que não sofre, ela sofre. Talvez sofra igual ou talvez sofra até mais. Mas a etapa de processamento dela que está no drive É rápida. é rápida. A tomada de decisão dela para analisar tudo é rápida. Talvez seja por ter passado por N situações anteriores, talvez seja por ter passado por N traumas que você talvez nem chegou a saber. Porque muitas vezes, ouvinte, a gente conhece a história que as pessoas contam, Apenas. a história que elas querem contar para o mundo. A gente não conhece a história real. E a versão delas, E né? a gente conhece uma história baseada em uma versão. Tanto é que quando a gente começa a entender algumas situações, algumas brigas, vamos dizer assim, é muito engraçado. Quando você pega uma briga pelo lado só do A, é uma análise que B é totalmente errado e não tem Sim. razão em ponto algum. Mas aí quando você começa também a ouvir um pouquinho o B, você entende que, poxa, o A podia ter sido um pouquinho mais flexível. Podia ter tido um pouquinho mais de paciência. Independente de um estar certo ou estar errado, mas os dois poderiam ter tido empatia um com o outro. Sim. Até porque as pessoas nunca vão contar a história sob um ponto de vista vulnerável. E essa falta dessa empatia, essa falta desse tato, dessa preocupação e dessa sensibilidade, né? Acho que sensibilidade também casa muito nesse momento. Ela complica demais a vida do ser humano. Porque, igual a gente fala muito, a nossa vida ela é tão simples, mas a gente complica tanto. Sim. E eu não acho que a gente tenha que ter, vamos dizer assim, esse receio, esse medo de se abrir, de colocar pra fora o que pensa, o que acha, o que sente. Só que a gente precisa, querendo ou não, ter um certo cuidado de com quem, né? Não pode ser com todo mundo. Só que assim, a gente criou uma máscara de que ninguém é digno o suficiente disso.
entendeu? A gente tem claro na cabeça, é o que eu enxergo e vejo muito na sociedade, de que, beleza, eu não preciso me abrir com todo mundo, eu posso me abrir com quem eu confio, com quem é próximo, papapá, tal. Só que parece que essa proximidade suficiente nunca chega. É esquisito, né, Vini? Essa Porque confiança que eu posso ter nunca chega. eu fico pensando que a gente já tem essas respostas na gente mesmo, sabe? O coração sente, a alma sente com quem você pode se abrir. E no fim das contas, cara, se der errado também, foda-se. Eu acho que as pessoas que são assim, que têm a coragem de se mostrar vulneráveis, que têm a coragem de mostrar quem são, hoje são os chamados de emocionados, de intensos. Eu vejo de uma forma também diferente em alguns pontos. No seguinte sentido, as pessoas, o nosso mundo, a nossa sociedade caminhou para um lado de perder a essência. Ou de mascarar a essência. Também. Talvez até mascarar mais do que perder. Porque ela tá lá, né? A essência não se perde. Isso, ela só não tá aparecendo. Sim. Ela só não tá ficando à mostra. E quando isso acontece, a gente se perde no personagem, que é igual você falou no início. A gente não sustenta a máscara. E aí, quando você começa a conflitar em a máscara do que eu sou e o que realmente eu sou, aí você faz aquela reflexão do seguinte: será que o que eu sou vai ser aceito? Ou será que a máscara do que eu sou é melhor para ser aceita? E aí a gente entra num lance de que a gente que tem a mania feia de querer agradar todo mundo, de querer ser bom para todo mundo. Querer ser aceito em todo lugar. E aí a gente não entende que tem lugar que a gente não vai ser aceito. E que tem pessoas que não vai agradar com a gente, e a gente não vai agradar com elas, não vai dar certo. E graças a Deus que é assim. Porque seria terrível um mundo em que todo mundo se agradasse a todo momento e que tudo desse certo. Que mundo chato. Não tinha surpresa. Mas às vezes não tinha crescimento, não né, tinha Vini? desenvolvimento, não tinha sentido. A gente é diferente, é para um ajudar o outro mesmo. E em sociedade, a sociedade é para isso, para um crescer com o outro, para confiar no outro. Óbvio, o ser humano tem vários defeitos, e defeitos muito sérios alguns têm. Que nos impedem sim de confiar a ponto de mostrar as minhas fraquezas para o outro. Só que a gente também não pode generalizar, não tem que achar que todo homem é tal coisa, que toda mulher é tal coisa, que amigo não faz tal coisa. Nós somos seres humanos e a gente tem que sentir, e para sentir a gente tem que estar aberto às relações, tem que estar aberto ao diálogo, tem que se comunicar. Nós somos os seres da Terra, a espécie que consegue falar, mas não sabe se comunicar bem. Um cachorro se comunica com o outro muito melhor do que um ser humano. É doido. E é através dessa comunicação que a gente se mostra. E não é vergonhoso, gente. Todo mundo tem defeito, todo mundo tem fraqueza. E se você tá aí dentro de um relacionamento, seja profissional, pessoal, romântico, familiar, que seja, de amizade, de duas uma. Se a pessoa entender sua vulnerabilidade e seguir ao seu lado te ajudando, é a sua pessoa. Se a pessoa entender, te escutar sobre a sua vulnerabilidade e escolher não estar com você, segue seu caminho, não é a sua pessoa, não é com ela que você vai crescer. E ponto. Porque, cara, tem coisa mais libertadora do que ser você mesmo. Do que você poder estar do lado de alguém, dentro de um grupo, podendo ser você mesmo. Tem uma situação que é chata, é quando você está em um ambiente com determinadas pessoas que você não pode expressar sua opinião. Sim. Porque vão interpretar ela errada, vão pensar de um jeito, vão ser extremistas a respeito do que você acabou de dizer, vão te taxar que você é YZ ou sabe lá Deus o quê. Sim.
E não tem coisa mais libertadora do que você estar num ambiente em que você se sente à vontade. Em Exatamente. que você pode comer o que você quiser, que ninguém vai julgar pelo que você está comendo. Que você pode beber o que você quiser, ou que você pode falar o que você quiser, ou que você pode se vestir como você quiser. Porque hoje em dia é tanta picuinha, é tanta coisa, é tanta máscara, que é engraçado que alguns grupos sustentam algumas coisas que eu acho que nem eles gostam. Mas a regra, né? O Sim. comportamento já Os foi criado, o padrões padrão já tá ali, estabelecidos. então precisa manter. Sim. Ó, eu acho que tudo vale aquela pitadinha, aquele lembrete que a gente sempre diz sobre equilíbrio também, né? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Você pode ser quem você é, mas uma coisa é a autenticidade, outra coisa é prepotência, outra coisa é o defeito que vem com essa ideia de eu sou assim e é isso que eu sou e ponto, acabou. Equilíbrio é tudo. Então, óbvio, a gente tem que selecionar sim as pessoas com equilíbrio, não ter vergonha das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, não potencializar isso, buscar sempre melhorar e olhar para o que a gente tem de bom também, mas nunca, jamais escolher usar uma máscara para se sentir aceito em algum lugar, porque até essa aceitação é falsa, porque não é você que está ali. E tentar ser autêntico nas relações. Sim. No conhecer pessoas, no conviver com pessoas, no falar com pessoas. Sabe? Ser autêntico até num bom dia. Não é aquele de educação só. Não, mas o de ser você. Se o seu bom dia é seguido de uma piadinha, faz a piadinha. Se o seu bom dia é seguido de como é que você tá? Como é que tá sua família? Sua irmã, seu cunhado, seu primo, sua tia? Lembrei de você. Tarará, tarará. Sabe? Tem um toque mais humano mesmo, de fato. Eu acho que a gente tá perdendo um pouco disso. É tanto automático, é tanta frieza. É tanto medo, é tanto trauma. É tanta falta de... Tanta desconfiança. É tanta falta de ser a gente mesmo. E assim, a gente fala muito isso, gente. Não que a gente seja seres perfeitos, que a gente consiga sempre executar assim, fazer assim. Mas não. Mas é no sentido de vocês entenderem que a gente é pessoa, somos pessoas que estamos buscando isso. Que estamos buscando conexões assim. Sim. E a gente faz isso para mostrar para essas pessoas que tem voz, que tem mais gente como a gente. Exato. Porque é uma coisa que eu sempre falo pra Iá e sempre brinquei com ela. Sempre existe no mundo mais pessoas boas que ruins. O problema é que as ruins fazem mais barulho. A gente acaba dando ibope, né? E aí fica, é o que a mídia vende, é o que a mídia gosta de mostrar mais, porque gera mais impacto, gera mais atenção, dá mais dinheiro. Mas assim, a gente tem que mostrar que a gente está caminhando para criar uma sociedade melhor. E a gente tem que ser melhor. E aí, não é ser melhor, eu não vou ter mais defeito. Não, é eu entender que eu tenho defeitos. E que eu tô que eu vou lutando pra errar melhorar. e que eu tô trabalhando para melhorar isso. E eu também preciso entender que o meu próximo também tem. E de mesma forma que eu tenho que ter paciência comigo para me melhorar todos os dias, porque todos os dias eu tenho coisas em mim que me irritam. Mas todos os dias tem coisas em mim que eu amo. Como vai ter coisas no meu próximo que eu vou amar. Como vai ter coisas no meu próximo que eu vou odiar. E aí eu preciso ter paciência, resiliência para entender esse processo. Exatamente. E aí não é porque ele tem uma determinada fraqueza que eu tenho que explorar essa fraqueza. Se ele tem uma fraqueza, eu preciso entender como é que eu posso ajudar ele com essa fraqueza dele. Porque se meu próximo pensar em como me ajudar com a minha fraqueza, a gente se completa. Rapaz, A gente é um mundo resolve. perfeito, não é? Só que a gente pensa tanto no da gente, que a gente trabalha e evolui, e a gente esquece de pensar que tem outras pessoas com a mesma dificuldade. Ou o contrário, né, Vini? Às vezes eu quero me anular tanto, eu não gosto, eu não sei olhar pra mim e me perceber como um ser humano, ok? E aí eu foco tanto no outro, tentando ajudar o outro, me doando pro outro, que eu esqueço de mim também. Também, Né? Eu total. acho que existem esses dois cenários aí que precisam ser considerados.
E não é impossível um mundo desse jeito, sabe? Que a gente está colocando aqui. De um lado, mostrar a sua vulnerabilidade, o outro também com segurança total, de uma maneira mútua, para que os dois se ajudem e cresçam juntos. Ou para que aquele grupo se ajude e cresça juntos. Eu creio também que a gente hoje tem muito problema com ego e orgulho. Sempre tivemos. Do tipo, eu preciso de ajuda, mas não peço. Sim. Eu estou sofrendo por não conseguir, mas eu não falo que eu não consigo. Porque isso é fraqueza, não pode ser fraco. Entende? Então, assim, a partir do momento que eu entendo os meus limites, e que eu entendo que talvez eu até consiga só, mas vai ser mais doloroso, vai ser mais sofrido, talvez vai ser mais demorado. Sim. E se eu tenho ajuda, talvez seja mais rápido, Sim. talvez doa menos, talvez conforte mais, talvez cause menos dano. Então, assim, galera, a gente traz essas reflexões para vocês, para que vocês levem para dentro da sua casa essa reflexão, ou para dentro da sua empresa, ou para dentro da sua rodinha ali do intervalo. Sim. Mas para que todo mundo reflita e que a gente, com reflexões, possa pensar em um caminho talvez um pouco melhor, uma decisão que talvez seja diferente. Sim. Porque a que a gente está tomando no automático, não tá sei, dando certo, mas não está dando certo. Não. Não, e não tenha medo de não ser aceito, não, gente. É porque você não está no lugar certo. Às vezes você está dando murro em ponta de faca para ser aceito num lugar que não te cabe. Você me lembrou daquela propaganda que fala do preço da água, sobre o valor. Sabe qual é, não? Não, desenrola aí seu pensamento. A propaganda é porque ela casa com o que você acabou de falar. Ela fala assim que a gente tem sempre muito essa preocupação com o nosso valor, né? Uhum. Mas quando você está no ambiente errado, seu valor pode ser alterado. Sim. Não porque você vale menos. Não pelo seu conteúdo. Isso, mas pelo ambiente. Aí eles pegam, por exemplo, uma água na rua no sinal, R$2. Aí uma água no shopping, 3 ou 4. Uma água no aeroporto, 5, 7. Entende? Então, em todos os processos, em todos os ambientes, é a mesma água. É o mesmo conteúdo. Mas por que ela mudou tanto o preço? Porque o ambiente dela mudou. O ambiente fez ela se sentir mais valorizada ou menos valorizada. Sim. E aí, por conta de coisas de terceiros. Questões. E não dela, porque a água em nenhum momento mudou. E com a gente é a mesma coisa. Às vezes você está num ambiente que não te valoriza. Você está num ambiente que não te enaltece nada, que não te cresce nada, que não te desenvolve nada. E isso só faz você se sentir mal. E a loucura é que a gente é cego bastante para tentar estar ali a todo custo, sendo que não te cabe, não te serve. Se mutilar com medo de talvez não se adequar em outro ambiente e às vezes com um ambiente do lado te esperando. E isso vale para ambientes, pessoas e relações, né? Para tudo. É sensacional. Ai, como eu amo esse Podné. Muito bom. Ai, zerou, né, Vini? Galerinha, se vocês quiserem conferir nossos conteúdos, dá uma chegadinha no Kawaii, TikTok ou Instagram, @portalpodné. Se quiser dar uma olhadinha nos episódios que vieram aí pra trás, chega lá no Spotify e no YouTube, @podné.podcast. Nós já estamos na segunda temporada, quase encerrando essa segunda temporada já. E se quiser mandar um e-mail com sugestão de tema, com pedido de emprego, envio de currículo, sugestão de parceria, qualquer coisa que você quiser falar com a gente, manda lá no contato podné@gmail.com. Pessoal, eu vou aproveitar esse gancho desse episódio e vou pedir para a Yá falar uma outra coisa muito interessante que ela poucas vezes divulga aqui ou fala aqui. Quem tiver interesse em conhecer um pouco sobre uma especialista de marketing, tem um perfil excelente para vocês poderem seguir nas redes sociais. É o Casulo Hub, CASULOHUB, da minha empresa Casulo Hub, Gestão e Governança de Marcas. Sua marca está crescendo ou
foi criada, mas você ainda não sabe a essência dela, o porquê dela, a missão, valores, a logo, o nome e tudo mais. Gente, procura essa mulher que ela é foda. Oh, desculpa, o YouTube não vai permitir. Ela é boa pra caramba. Muito obrigada, companheiro. Muito obrigada, Vini. E não Valeu. esquecer, aproveitar que esse episódio a gente fez um merchan, que não é uma coisa que a gente costuma fazer. As mães que estão com crianças pequenas, Oh, meu ou que Deus, estão no mas processo que de vai novo? iniciar. Sim, aproveita esse embalo, mulher, aproveita esse momento. Tem também um perfil sobre maternidade, sobre parentalidade, porque eu não falo só sobre a maternidade, eu falo sobre seres humanos adultos criando seres humanos em desenvolvimento. Então, lá no Materniar, não vou soletrar, mas é maternidade terminando com IA, Materniar. Vai ficar aqui na descrição do vídeo, ficar aqui na descrição do episódio, os arrobas. Muito obrigado, Vini, por esse espaço. Valeu demais. E quem quiser seguir nossos perfis pessoais também fica à vontade. @marcos.v.nunes e @iabailão. Segue lá. Vamos que vamos, meu povo. Só bora. E mais papo assim, cheio de reflexão. Pode, Vini? Mas é claro que pode. Sempre pode. Ai, pode demais! Galerinha, a gente se vê na semana que vem. Um beijo, meu povo! Beijo, gente. Tchau, tchau.